Capítulo 7. Quer dizer que precisamos trabalhar para o sexo ser bom? Tudo parece tão fácil nos filmes. Dois corpos bonitos caindo nos braços um do outro e se unindo. Os sonhos e as esperanças de um casal de noivos são variados, mas talvez nenhum seja mais brilhante do que o sonho da unidade sexual no casamento. Muitos entram nele com a ideia de uma grande orgia sexual, manhã, tarde e noite. É evidente que, para milhares de pessoas, esses sonhos são destroçados e as esperanças nunca se concretizam. Por que cônjuges cultos e educados não conseguem encontrar satisfação nesta área tão importante do casamento? Parte da resposta está nas expectativas irreais. Nossa sociedade é injusta. Filmes, revistas e livros transmitem a ideia de que a energia sexual e a satisfação mútua são automáticas quando dois corpos se unem. Dizem que tudo que se exige para a satisfação sexual são dois parceiros que concordem em manter relações. Isto simplesmente não é verdade. O sexo é bem mais complicado e maravilhoso do que isso. Quando entramos no casamento com a ideia errada de que a satisfação nessa área surgirá naturalmente, estamos abrindo as portas para a decepção. A unidade sexual, e aqui me refiro à satisfação mútua dos parceiros, ambos desfrutando de sua sexualidade de uma sensação sadia de realização, não vem automaticamente. O ato exige o mesmo grau de compromisso e esforço que a unidade intelectual ou a unidade social que discutimos antes. Alguém pode dizer: quer dizer que precisamos trabalhar para o sexo ser bom? Pensei que isso fosse algo natural. Eu responderia que essa interpretação errada será justamente a maior barreira para a unidade sexual. Não estou dizendo que o aspecto sexual do casamento seja algo burocrático, que exige trabalho árduo, mas pouco gratificante. Eu estou afirmando que o tempo e o trabalho investidos nesta área serão compensadores. Os casais que chegam à maturidade nessa área da vida receberão a aprovação do Criador que disse: e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Os que não alcançam a unidade sexual jamais conhecerão as alegrias do casamento total. Qualquer coisa menos do que um senso profundo de satisfação por parte de ambos os cônjuges está abaixo do ideal. Quais são, portanto, as diretrizes que nos levarão a essa unidade? Uma atitude sadia. Subtítulo: uma das barreiras para a unidade sexual é uma atitude negativa com relação ao sexo em geral e ao ato sexual em particular. Tal atitude pode ter sua origem em um exemplo negativo dos pais, uma educação sexual distorcida, uma experiência sexual infeliz quando criança, ou algum envolvimento sexual na adolescência que provocou decepção e culpa. A origem é relativamente importante. O principal é compreender que somos donos de nossas atitudes. Não precisamos ser escravos de nossos sentimentos negativos para sempre. O primeiro passo para vencer essa atitude negativa é uma exposição à verdade. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, versículos 31 ao 32. Qual é a verdade sobre o sexo?
A verdade é que o sexo é ideia de Deus. Como discutimos antes, foi Deus quem fez o homem e a mulher. A humanidade explorou o sexo, mas não o criou. Um Deus santo, totalmente separado do pecado, nos fez seres sexuais. Portanto, o sexo é sadio e bom. A ideia da masculinidade e da feminilidade é coerente. Não há nada sujo em relação aos nossos órgãos sexuais. Eles são exatamente como Deus pretendeu que fossem. Ele é um Criador perfeito e tudo o que fez é bom. Não devemos renunciar à santidade do sexo porque as pessoas o deturparam e depreciaram ao usá-lo mal. O sexo não é uma obra assinada pelo mundo, mas por Deus. Até mesmo a igreja tem sido, às vezes, culpada de distorcer essa verdade. Em nossa ânsia de condenar o abuso do sexo, transmitimos a ideia de que ele é maligno em si. Não é este o caso. Paulo escreveu: o corpo é para o Senhor. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13, 19. Todo o nosso corpo é bom e limpo. O segundo passo para vencer uma atitude negativa em relação ao sexo é responder à verdade. Se de fato o sexo é um dom de Deus e o ato sexual entre o marido e a mulher é o desejo de Deus para nós, não devo permitir que minhas emoções distorcidas me impeçam de cumprir a vontade de Deus. Devo admitir meus sentimentos a Deus e ao meu cônjuge e depois agradecer ao Senhor por não precisar seguir esses sentimentos. Enquanto faço a vontade de Deus em comunhão com Ele, minhas emoções e minhas atitudes mudarão. Se alimentar essas emoções negativas, recusando-me a ser envolvido numa expressão de amor por meio do ato sexual com meu cônjuge, estou deixando de exercer minha liberdade de viver acima de minhas emoções. Ações positivas devem gerar emoções positivas. O passado fica para trás. Subtítulo: uma das realidades da sociedade contemporânea é que muitos casais entram no casamento com experiência sexual anterior, seja entre eles ou com outros parceiros. E isso acontece também entre jovens cristãos, segundo o analista evangélico Ronald J. Sider, em seu ensaio The Scandal of the Evangelical Conscience, o escândalo da consciência evangélica. Josh McDowell, orador evangélico muito popular, tem estudado e falado à juventude evangélica há várias décadas. Lembro-me de ouvi-lo dizer há alguns anos que os jovens evangélicos têm apenas 10% menos probabilidade de se envolver no sexo pré-conjugal do que os não evangélicos. True Love Waits, o amor verdadeiro espera, um programa patrocinado pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, é um dos mais famosos esforços evangélicos para reduzir a atividade sexual pré-conjugal entre nossos jovens. Desde 1993, cerca de 2,4 milhões de jovens assinaram um compromisso para esperar até o casamento antes de se envolver no ato sexual. Esses jovens evangélicos estão cumprindo o compromisso? Em março de 2004, pesquisadores das universidades de Colômbia e Vale divulgaram suas descobertas. Durante 7 anos, eles estudaram 12 mil adolescentes que haviam assumido esse compromisso. Descobriram com tristeza que 88% deles declararam ter praticado o ato sexual antes do casamento.
e apenas 12% mantiveram sua promessa. Os pesquisadores também descobriram que os índices de doenças sexualmente transmissíveis entre eles eram quase idênticos entre adolescentes que assumiam um compromisso e os que não assumiam. Em uma pesquisa de 2001, o grupo Barna descobriu que viver maritalmente antes do casamento é apenas um pouco menos frequente entre adultos evangélicos do que entre as pessoas em geral. Ao resumir suas descobertas, Sider destacou: em âmbito nacional, 33% de todos os adultos viveram com alguém do sexo oposto sem estar casados. A taxa é de 25% entre os evangélicos. Sider também destacou as descobertas de John C. Green, diretor do Instituto Ray C. Bliss de Política Aplicada da Universidade de Akron. Este cientista político e estatístico conduziu várias pesquisas nacionais e revelou atitudes de evangélicos relacionadas ao sexo pré-conjugal e extraconjugal. Green descobriu que 46% dos evangélicos não tradicionais dizem que isso é moralmente aceitável e 26% dos tradicionais, aqueles que frequentam a igreja com assiduidade e reconhecem a autoridade da Bíblia e etc., não acham que o sexo pré-conjugal seja errado. Fica evidente que inúmeros casais, especialmente nos primeiros anos do casamento, precisam lidar com a bagagem das experiências sexuais anteriores. A ideia mais comumente aceita é que a experiência sexual anterior prepara melhor as pessoas para o casamento. A pesquisa inteira indica o contrário. De fato, a taxa de divórcio entre os que tiveram experiência sexual anterior é 2 vezes mais alta do que os que não passaram por experiência precoce. A realidade é que a experiência sexual anterior costuma se tornar uma barreira psicológica para alcançar a unidade sexual no casamento. A resposta cristã para tais barreiras é a confissão do erro e o perdão sincero de um ao outro pelo passado. As cicatrizes podem permanecer para sempre, mas servem também de lembrança da graça e do amor de Deus. Uma área em que as marcas são mais incômodas é quando um parceiro contraiu uma doença sexualmente transmissível antes do casamento. A maioria delas é tratável, mas não possui cura. Essas são cicatrizes com as quais o casal precisa viver e a qual também deve se ajustar. Um problema mais sério é quando a DST já existia antes do casamento, mas não foi comunicada ao cônjuge. Isto é, em essência, uma forma de enganar o parceiro e frequentemente se torna fonte de grande tensão, eventualmente até motivo para um divórcio prematuro. Em meu aconselhamento pré-conjugal, sempre incentivo os casais a falar a verdade sobre experiências passadas. Se isso não puder ser feito dentro do contexto do namoro, será muito mais difícil depois do casamento. Se, porém, entrarmos no casamento com o coração aberto e disposição para aceitar a pessoa como ela é, teremos muito mais probabilidades de processar os problemas depois de casados. E como posso ajudar você? Se há uma palavra da máxima importância para a unidade sexual é comunicação. Por que estamos sempre tão prontos para discutir qualquer outra coisa e tão reticentes quando precisamos falar abertamente sobre essa área de nossas vidas? Sua esposa nunca pode saber quais são os seus sentimentos, necessidades e desejos se você não expressá-los.
Seu marido jamais saberá o que lhe agrada se você não falar a respeito. Eu nunca soube de casal algum que obtivesse unidade sexual sem comunicação aberta sobre assuntos relacionados ao sexo. Uma esposa declarou em meu consultório que estava casada havia 3 anos sem nunca ter alcançado um orgasmo sexual. No entanto, nunca revelara isso ao marido. Não queria magoá-lo. Achava que possivelmente havia algo errado com ela. Procurou seu médico e ele garantiu que não havia qualquer problema. Quando finalmente contou tudo ao marido, o problema logo se resolveu. Ninguém pode trabalhar na solução de um problema que desconhece. O marido, contudo, deve fazer perguntas para determinar o grau de satisfação da esposa. Em uma tentativa de promover a comunicação em meus seminários sobre a vida familiar, costumo pedir às esposas e maridos que escrevam o conselho que gostariam de dar aos seus parceiros sobre o ato sexual. Que sugestão você daria ao seu parceiro que, em sua opinião, tornaria o ato sexual ainda melhor? No fim deste capítulo você encontrará uma coleção dessas sugestões. Espero que elas incentivem você e seu parceiro a renovar a comunicação nesta área. Por que o sexo? Alguns casais têm dificuldade em crescer por não compreenderem os propósitos do sexo como revelado nas Escrituras. O propósito mais evidente, mas certamente não o único, é o da procriação. Ao criar o homem e mulher, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O ato sexual com o propósito da procriação é a maneira de Deus permitir que compartilhemos a emoção da criação. Há poucas emoções humanas que se igualem a de olhar no rosto de uma criança o fruto do seu amor por seu cônjuge. As crianças são sempre vistas nas Escrituras como um dom de Deus. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmos 127, versículo 3. O que dizer então de métodos anticoncepcionais? Alguns afirmariam que o mandamento original de Deus para encher a terra já foi cumprido, pelo menos nos países mais pobres, que lutam com a superpopulação. Portanto, devemos parar de encher a terra, entre aspas, para não fazê-la transbordar. Há, no entanto, um princípio maior envolvido na questão. Somos criaturas responsáveis. Em toda a Escritura, os pais são vistos como responsáveis por cuidar das necessidades dos filhos. Como pai responsável, devo usar a razão ao decidir quantos filhos posso criar. Em virtude de Deus nos ter dado ajuda médica mediante o esforço de homens e mulheres dedicados, Ele também nos deu meios de limitar os nascimentos. É interessante que tal conhecimento tenha surgido na mesma época em que a preocupação com a superpopulação emergiu. Como cristãos, devemos usar todos os dons de Deus de maneira responsável. Portanto, acredito que o casal deve discutir e decidir em conjunto como fazer o controle de natalidade e que método usar para isso, posto que é composto por pessoas responsáveis. Esse assunto deve ser discutido com o médico quando o casal fizer os exames pré-nupciais. O segundo propósito do ato sexual no casamento, revelado na Bíblia, é a satisfação das necessidades físicas e emocionais. O apóstolo Paulo se refere a isso quando diz:
O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 ao 5. Paulo está falando da realidade da forte necessidade física e emocional que o marido e a mulher têm um do outro. Somos seres sexuais e temos esse desejo intenso um pelo outro, em termos de sexualidade. De fato, nosso maior problema antes do casamento é controlar esse desejo. No casamento, porém, ele deve encontrar plena satisfação no ato sexual. Quando recusamos um ao outro esse privilégio, frustramos o padrão revelado por Deus. Se de fato maridos e mulheres levassem a sério essa responsabilidade, a proporção de casos extraconjugais diminuiria drasticamente. Uma esposa honesta dirá: não me sinto disposta a ter relações sexuais com a mesma frequência que meu marido. Este é o momento em que, como disse o pastor e escritor Charles Shedd, a mulher tem a oportunidade de ser uma missionária para o esposo. De forma aberta e franca, expresse seus sentimentos para seu marido, mas permita também que ele saiba que você está pronta para satisfazer as necessidades que ele possui. Você não precisa passar por toda a sessão de estímulos sexuais e pela atividade consumidora de energia se estiver exausta. Simplesmente mostre que você o ama e deseja satisfazer as suas necessidades. Isto pode ser feito de forma breve e com um mínimo de esforço físico. A mulher não deve ser forçada a ter um orgasmo se não desejar. Se as necessidades são satisfeitas, um dos propósitos do sexo foi alcançado. Um terceiro propósito do sexo revelado na Escritura é ser prazeroso. Aqueles que acham que Deus desejava tornar a vida de seus servos a mais triste possível encontram dificuldade para assimilar esta ideia. A Escritura, porém, deixa claro que os planos de Deus para nós são sempre bons. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperanças e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus não foi obrigado a tornar o ato sexual prazeroso, mas fez isso. É um daqueles atos que ultrapassam nossa compreensão e pelos quais Deus se notabiliza. O prazer na Bíblia, subtítulo. Em Gênesis 18, é registrado um acontecimento muito interessante na vida de Abraão e Sara. O mensageiro de Deus aparecera para proclamar que eles teriam um filho. Uma ideia maravilhosa, mas Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90. Abraão fez uma pergunta razoável ao mensageiro celestial, e a Bíblia diz que Sara riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Gênesis, capítulo 18, versículo 12. A palavra traduzida por prazer não é a que geralmente se usa neste sentido em hebraico, sendo empregada apenas neste versículo do Antigo Testamento. Sara está refletindo sobre a experiência prazerosa do ato sexual. Ela é idosa. A química corporal não é mais o que costumava ser, mas não é velha demais para lembrar de que era uma experiência agradável.
Cantares de Salomão está repleto de ilustrações do prazer no aspecto sexual do casamento. No capítulo 6, versículo do 1 ao 9 e também no capítulo 7, do 1 ao 10, as frases descritivas podem ser estranhas à nossa cultura, mas a intenção é clara. A masculinidade e a feminilidade têm como propósito a satisfação dos parceiros no casamento. Outra passagem curiosa se encontra em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 5, onde lemos: se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. A palavra traduzida por feliz é traduzida em outras partes por prazer, sendo o mesmo termo empregado para gratificação sexual. Ele deve ficar em casa e dar prazer à sua mulher durante 1 ano. Que lua de mel! Expressões de amor durante a lua de mel e depois. Subtítulo: este é um bom momento para divagar um pouco e falar alguma coisa sobre a lua de mel. Tentamos reduzi-la a 3 dias ou a 1 semana no máximo. Supõe-se que seja o céu na terra, mas, para muitos, é um período bem decepcionante. Se Deus sugeriu 1 ano para o prazer, o que nos faz pensar que podemos ter o paraíso sexual em 3 dias? Quero reiterar aqui que a unidade sexual leva tempo. A lua de mel é um período em que a pressão é grande sobre os noivos. Durante semanas você gasta suas energias nos preparativos do casamento. As festas de despedida de solteiro e os chás da noiva já passaram. O último punhado de arroz caiu sobre as suas cabeças e agora vocês estão sós. A exaustão física e emocional não é boa companheira para uma experiência sexual marcante. O ajuste sexual começa com forte oposição. Lembro-me de que estávamos exaustos. Disse-me uma mulher: nós nos hospedamos no melhor hotel no centro de Chicago, num quarto lindo e espaçoso. Ficamos sentados perto de uma das janelas por algum tempo, em um estado próximo ao torpor, observando o trânsito na rua lá embaixo e admirando uma cesta de frutas enorme sobre a mesinha do café. Até que chegou a hora de nos deitarmos. E foi ótimo, mas descobrimos que ambos precisávamos desesperadamente de uma boa noite de sono. Não espere demais de sua lua de mel. Na melhor das hipóteses, ela é apenas o início do que está por vir. Seu prazer sexual na lua de mel será mínimo se comparado ao que será alcançado 1 ano mais tarde, se vocês se comprometerem a crescer em unidade. Bem próximo à ideia de prazer está o conceito de amor. Um dos desejos do amor é dar prazer à pessoa amada. Portanto, o ato sexual no casamento se transforma em um método muito importante de expressar amor. Isso significa que cada cônjuge deve pensar no prazer do outro. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 ao 4. O marido deve agradar a esposa e ela o marido. E na dádiva mútua que o amor encontra a sua expressão mais elevada. As necessidades dele e dela são diferentes. Subtítulo: olha só que gatinha, diz o marido com admiração, enquanto ele e a esposa se vestem pela manhã. Como ele consegue sequer pensar nisso agora?
Ela pergunta a si mesma, enquanto procura suas calças pretas novas. A resposta é fisiologia e psicologia. De uns tempos para cá, temos ouvido falar muito sobre a diferença entre mulheres e homens, mas uma atualização das informações é útil para reforçar a unidade. Deve-se destacar, por exemplo, que para o homem o impulso sexual é mais baseado no corpo do que para a mulher. Ou seja, as gônadas masculinas produzem células espermáticas continuamente. Essas células, juntamente com o fluido seminal, são depositadas nas vesículas seminais. Quando as vesículas seminais ficam cheias, há uma necessidade física de alívio. Não há nada comparável a isso na mulher. Para ela, a necessidade sexual é mais emocional do que física. As implicações dessa diferença são facilmente observadas. Por exemplo, o marido sente pouca dificuldade de se relacionar sexualmente com a esposa 1 hora depois de uma discussão acalorada. A mulher, por outro lado, acharia isso quase impossível. Suas emoções estão muito envolvidas. Ela não pode ter uma satisfação sexual significativa quando as coisas não estão certas em outras áreas do relacionamento. As sugestões que você encontrará mais adiante mostram que, para a mulher, boas relações sexuais começam de manhã e são potencializadas a partir de todas essas pequenas expressões positivas de atenção da parte do marido no decorrer do dia. Bondade e atenção por parte do marido pavimentam o caminho para as experiências sexuais marcantes. Precisamos compreender as diferenças nas reações físico-emocionais dos homens e das mulheres durante o ato sexual em si. O marido tende a alcançar um clímax emocional e físico mais rápido. E, depois do clímax, suas emoções caem rapidamente, enquanto a mulher é muito mais gradual em suas mudanças emocionais, tanto antes como após o clímax. Essa diferença tem muitas implicações para o marido e mulher que desejam experimentar a unidade física, como indicam as sugestões para que você verá mais adiante. E para encerrar, alguns talvez desejem que a vida seja como as dos filmes, nos quais aqueles astros e estrelas lindos com corpos perfeitos se unem na tela com total paixão e sem qualquer problema. Todavia, em sua infinita sabedoria, Deus nos deu o dom do sexo para criar filhos, prover prazer e unir mais fortemente marido e mulher no laço íntimo do casamento. Ele quer que os cônjuges passem a vida inteira desvendando física, espiritual e intelectual e emocionalmente um ao outro. Isso não significa que não haverá ajustes ou desafios. Contudo, por se tratar do melhor de Deus para vocês, a jornada em direção à intimidade compensa o compromisso. Agora é com você. Primeiro, como você classificaria o aspecto sexual de seu casamento? A. Excelente. B. Bom. C. Médio. Ou D. Fraco. Segundo, em um parágrafo breve, descreva sua atitude em relação ao aspecto sexual do casamento. 3. Se você é casada, leia sugestões que esposas dão aos maridos. Marque os itens sobre os quais gostaria de conversar com seu marido. Quarto, se você é casado, leia sugestões que maridos dão às esposas.
Marque os itens sobre os quais gostaria de conversar com sua esposa. Quinto, quando os dois estiverem se sentindo bem e prontos para o crescimento, discutam os itens que marcaram. Concentre-se no que o seu parceiro está dizendo, em lugar de tentar se defender. O propósito da conversa é crescimento e não justificativas. Sexto, em outra oportunidade, escreva para si mesmo o que você pode e fará no sentido de aumentar a unidade física com seu parceiro. Depois de um mês, verifique a sua lista para ver quais melhorias alcançadas. Estabeleça novos alvos mensalmente. Sugestões que maridos dão às esposas. Como tornar as relações sexuais marcantes. Subtítulo. Primeiro, 1. De vez em quando, tomar a iniciativa. 2. Inovar e usar a imaginação. 3. Não ter vergonha de mostrar que está gostando. 4. Fazer-se atraente na hora de deitar, usar coisas além de camisolas antigas e pijamas muito surrados. 5. Fazer coisas para chamar a atenção. Os homens se excitam facilmente com o que veem. 6. Falar mais abertamente sobre sexo. Comunique prontamente quais carícias durante as preliminares a excitam sexualmente. 7. Vá para a cama mais cedo. 8. Não fazer o marido se sentir culpado à noite pelas mudanças de humor durante o dia, por não ser suficientemente afetuoso e coisa assim. 9. De vez em quando prolongar a relação sexual. 10. Ter maior percepção de necessidades e desejos do marido como homem. 11. Participar de maneira mais plena e livre do ato sexual, ser mais submissa e aberta. 12. Permitir variedade nas horas do ato sexual, nem sempre à noite. 13. Mostrar mais desejo e compreender que carícias preliminares são tão importantes para o marido quanto para a esposa. 14. Não permanecer preocupada com os acontecimentos do dia que deram errado. 15. Divirtam-se juntos, pelo menos uma vez por semana. 16. Nem sempre bancar a difícil. 17. Deixar de lado as coisas do dia a dia, as de hoje e as de amanhã, e pensar no assunto em questão, o amor. 18. Não tenta fingir prazer. 19. Não tenta castigar o marido negando o sexo ou aceitando de má vontade. E o 20 e último, tratar o marido como seu amante. Sugestões feitas pelas mulheres aos maridos. Como tornar as relações sexuais mais marcantes. Subtítulo. Primeiro, mostrar mais afeto e atenção durante o dia. Chegar do trabalho e beijar o pescoço da esposa. 2. Passar mais tempo nas preliminares. Amor, brincadeiras e comentários românticos são importantes. 3. Encorajar o ato sexual em várias ocasiões, em lugar de sempre à noite, quando ambos estão cansados. 4. Mostrar mais solidariedade quando a mulher não está se sentindo bem. 5. Tomar mais a iniciativa em vez de esperar que a mulher o faça. 6. Aceitar a mulher como ela é, mesmo quando vê seu pior lado. 7. Dizer que a ama outras vezes e não apenas quando estão na cama. Telefonar algumas vezes só para dizer amo você e não se envergonhar de falar isso na frente de outros. 8. Colocar música suave no rádio enquanto ela toma banho. 9. Honrar a Cristo como cabeça do lar. 10. Ser doce e amoroso pelo menos 1 hora antes de iniciar o sexo.
11. Ajudar a esposa a se sentir sensual e atraente, elogiando-a com frequência. 12. Dizer a ela do que gosta e quando está excitado. Expressar seus desejos mais abertamente. Compartilhar mais de si com a esposa. 13. Tentar não ejacular tão depressa. 14. Orar com ela sobre os problemas e vitórias, deixar que ela expresse suas necessidades. 15. Apreciar a beleza da natureza e compartilhar com ela este sentimento. 16. Aceitar a responsabilidade de colocar as crianças na cama, a fim de que a esposa possa relaxar e aproveitar mais a noite. 17. Ser paciente, compreender que ela leva mais tempo para chegar ao clímax. 18. Não se aproximar do ato amoroso como uma atividade burocrática. Fazer de cada vez uma nova experiência. Não permitir que o ato de amor se torne aborrecido ao fazer sempre as mesmas coisas. Tentar coisas ou lugares novos. 19. Nunca tentar fazer amor com ela quando estiver zangado ou souber que as coisas não estão bem entre os dois. Buscar harmonia para que o ato sexual possa ser de fato um ato de amor. E 20 e último, de vez em quando falar coisas boas sobre ela na frente dos outros. Amém.